CEO chocante sequestra doutora para o filho. Segredos de uma noite de amor mudam tudo. Era uma noite fria, com as ruas de São Paulo iluminadas por uma neblina espessa. No entanto, essa atmosfera sombria era apenas um reflexo do que acontecia dentro do luxuoso escritório da Deloris Pharma. Samuel, o infame CEO, estava desesperado. Ele não era conhecido apenas por sua astúcia nos negócios, mas por sua fama de ser insensível e calculista. Porém, a doença terminal do seu filho, Lucas, que mal tinha 6 anos, traria uma reviravolta inesperada na sua vida. Ele precisava de uma solução e logo, em meio à sua angústia e pânico, uma ideia desesperada surgiu em sua mente: sequestrar quem sabia mais sobre medicina do que qualquer outro, doutora Mariana, uma médica brilhante, especialista em doenças raras. Mas Samuel tinha um segredo. Ele não a conhecia apenas como uma profissional. Ela era uma lembrança que perseguia, uma noite intensa que nunca conseguiria esquecer. O que começou com um beijo apaixonado em uma confraternização corporativa resultou em uma história inacabada e marcada por um vazio profundo. A operação de sequestro foi rápida. Chegou até ela em seu consultório, onde o brilho de sua paixão e a frieza dos negócios colidiam. Ele a pressionou, seus olhos arregalados de algo que parecia mais uma mistura de desespero e um amor reprimido. Doutora Mariana, você precisa me ajudar. Meu filho está morrendo. As palavras ressoavam como um eco de uma declaração final. Mariana sentiu um aperto no peito. Ela reconhecia o homem diante dela, mesmo após anos. E agora, entre a luz fraca do seu cativeiro improvisado, a tristeza nas perspectivas deles parecia palpável. Pressionada a encontrar uma cura, a tensão entre eles crescia. Eles se tornaram um monstro em sua busca por redenção, mas ainda havia carinho nas suas lembranças. Um amor fugaz que continha promessas não cumpridas. À medida que os dias passavam, segredos começaram a emergir. O passado de Mariana não era tão inocente quanto parecia. Ela também tinha cicatrizes, decisões que a afligiam. Durante as conversas forçadas, cada revelação parecia mais um golpe, e ambos se viam em um labirinto de emoções conflitantes. O que começou como um jogo de poder, logo se tornaria um dilema moral. Até onde ele iria para salvar a vida do filho? E até onde ela poderia ir para proteger seu próprio segredo? Mas a verdade era que, à medida que enfrentavam os fantasmas do passado, eles perceberam que o verdadeiro antagonista não era Samuel, mas sim as escolhas dolorosas que ambos haviam feito. Cada passo em falso os levava mais fundo em um abismo de culpa e arrependimento. Com o futuro do garoto em risco, ambas as almas se perguntavam: teriam o amor revivido o poder de ressurgir das cinzas e curar as feridas mais profundas? Enquanto a noite avançava, tinha-se a sensação de que uma tempestade se aproximava, e com ela, uma série de escolhas que mudariam suas vidas para sempre. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a noite avançava, a tensão entre Samuel e doutora Mariana parecia palpável. O silêncio era cortante e cada palavra que trocavam era pesada, carregada de sentimentos não resolvidos e do peso de decisões que afetariam suas vidas para sempre. Samuel estava angustiado, lutando para manter a esperança viva, mas o olhar de Mariana, agora cheio de compaixão e dor, parecia cada vez mais distante. Samuel, eu não posso fazer milagres, ela disse.
a voz trêmula quase quebrando. Seus olhos se encontraram, e ali, naquele instante, mais do que o desespero por uma solução, havia uma conexão genuína que nem a raiva nem o ressentimento podiam apagar. Mas, de repente, o ambiente foi açoitado por um grito fora do local. Um som agudo, como um alarme disparando. E então tudo aconteceu em um segundo. A porta do escritório foi escancarada. Uma equipe armada irrompeu. E Samuel, pego de surpresa, se virou em frenesim, os olhos arregalados. Quem são vocês? Samuel Silva está preso por sequestro e crimes contra a saúde pública. A voz autoritária ecoou, interrompendo qualquer esperança que ainda pudesse existir de um desfecho pacífico. A adrenalina disparou, e a realidade que ele havia construído desmoronou em um piscar de olhos. Não, Mariana, fique para trás, ele gritou, tentando se colocar entre ela e os agentes armados. Mas em um movimento ágil, um dos oficiais se aproximou, tirando uma algema do bolso. Você não vai sair impune dessa. Mas foi a expressão no rosto de Mariana que congelou o tempo. Após um breve momento de choque, ela os encarou. Parem, esperem. O tumulto parecia se silenciar ao redor dela. Eu não sou vítima aqui. Isso não é o que vocês pensam. Sua voz subiu enquanto ela revelava uma verdade que ninguém esperava. Samuel não me sequestrou. Fui eu quem pedi para ele vir. Um murmúrio percorreu a sala. Todos se entreolharam em descrença. Samuel ficou paralisado, o coração disparando. Mariana, como assim? O que você está dizendo? Ela respirou fundo, o conflito agudo na expressão dela. Eu sabia que seu filho estava doente. Eu sabia que você estava desesperado. Quando você me encontrou, eu não estava apenas presa em seu escritório. Ele estava correndo contra o tempo, buscando uma cura. E não só para Lucas. As palavras ficaram suspensas no ar. E o ambiente que antes pulsava com a urgência do desespero, agora estava carregado com a revelação de algo ainda mais sombrio. Eu sou a única que conhece o tratamento experimental. Foram suas últimas palavras antes que a pressão do momento sugerisse que poderia recuar. Samuel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era um paradoxo indescritível. O amor que sentia por Mariana estava emaranhado com a traição e com a desesperança. Você sabia e nunca me contou? Mariana, como você pôde? Eu não pude falar. Eles me ameaçaram. Eles têm um tratamento, mas ele é arriscado e eu nem sabia se era o certo a fazer. As palavras dela reverberaram como um eco, deixando todos em silêncio. Agora, a equipe policial olhava, confusa e hesitante, enquanto a dinâmica entre os dois mudava drasticamente. Os agentes ainda estavam prontos para agir, mas as motivações por trás do sequestro estavam agora em um terreno totalmente novo. O que estava acontecendo ali não era apenas uma questão de sequestro. Havia um jogo maior em andamento, envolto em segredos e mentiras. E agora, a vida de Lucas dependia de escolhas que iam muito além das que Samuel e Mariana jamais imaginaram ter que fazer. O desespero havia sido substituído por uma nova urgência. Samuel precisava tomar uma decisão, mas o que poderia fazer? Enquanto isso, o peso da escolha de Mariana pendia no ar, como uma lâmina afiada prestes a cortar laços que poderiam nunca mais ser reparados. O futuro deles e de Lucas estava em uma linha tênue, e a tempestade que se aproximava era só o começo de algo devastador. Enquanto o ambiente ia se transformando diante deles, o olhar de Mariana pulava de Samuel para os policiais. A tensão estava no ar, um nó entre a esperança e o desespero. Ela precisava agir. Não é que o amor por Samuel sempre esteve lá, mas agora era complicado, confuso, cercado por segredos exados. E Lucas? Lucas era uma luz em meio a toda a escuridão. Eu sou a única que conhece o tratamento experimental, repetiu Mariana, com a voz tremendo e um alicerce de coragem. Os policiais hesitaram, mas Samuel estava perdido. Seu balanço emocional se desestabilizava. Mariana, isso é loucura. O que você está dizendo? A equipe policial estava alerta, as armas em punho, mas a urgência da situação
parecia ter deixado todos em um estado de choque. Ao mesmo tempo, a verdade começava a arder como um sinal brilhante. Aquela revelação mudava tudo. Mas o que mais estava escondido dessa noite? Samuel, por favor, escute-me. Ela implorou, a emoção transbordando de seus olhos. Eu tinha que saber se você iria me ajudar, se realmente estava disposto a arriscar tudo por seu filho. Mas algo mudou no ar. Uma sirene cortou a noite, um som inconfundível que deixava qualquer um atento. Uma segunda equipe, vinda de uma direção que ninguém esperava, entrou na sala como um furacão. Samuel olhou para a porta, o coração batendo por uma razão que não conseguia ainda entender. Para trás! Todos para trás! Gritou um dos novos agentes. Mas um dos policiais que já estava dentro fez um gesto de reconhecimento e começou a conversar com o novo comandante. Samuel estava sem saber o que pensar. Os olhares que trocavam, as palavras sussurradas, começaram a construir um novo labirinto de confusão. Após um momento intenso, o novo líder virou-se para Samuel e, com a voz cortante, declarou: Samuel Silva, não é apenas um sequestro. Você está envolvido em um esquema maior. Seu filho não é a única vítima aqui. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Mariana sentiu um frio na espinha, e o que estava prestes a sair da boca do novo agente fez sua cabeça girar. Temos informações de que seu filho não apenas contraiu a doença. Ele é a chave para um tráfico internacional de órgãos. O chão parecia desaparecer sob os pés de Samuel. A luz do escritório se apagou, dando lugar ao pânico. O quê? Isso não faz sentido. Como? Como você pode dizer isso? Você precisa entender, Samuel. O agente disse, agora mais próximo. Seu filho foi escolhido para um experimento. Você não sabe, mas a Deloris Pharma está guardando segredos obscuros. Muitas crianças adoecem por conta disso. E a doutora Mariana também está envolvida. Mariana ficou paralisada. Ela começou a lembrar de conversas que tinha ouvido em corredores, de sussurros em cafeteria. Maria, você deve me ajudar. A Deloris fará experiências em Lucas, e você pode ser a única pessoa que pode salvá-lo. O agente agora estava apontando para Mariana. Você está em perigo, doutora. E Samuel, isso envolve mais do que você imagina. Era um momento suspenso no tempo. Mariana nunca se sentira tão exposta. E enquanto a revelação a atingia, uma sensação de traição misturada com confusão varreu Samuel. O que havia acontecido entre eles estava longe de ser apenas uma busca desesperada. O que ela havia escondido se tornaria a chave para tudo. Uma única decisão pairou no ar, como a tempestade que se aproximava. Seriam aliados ou seriam apenas peças, em um jogo muito maior? A vida de Lucas dependia da escolha que eles fariam agora. Mas a verdade era um labirinto sombrio, e nenhuma saída parecia clara. E antes que pudessem encontrar uma resposta, o som de sirene se intensificou, e as portas se fecharam de uma vez, optando por um futuro indefinido e aterrador. O ar estava pesado, repleto de tensão. O que Mariana havia revelado mudara tudo. A verdade começava a se desdobrar como um novelo que não se podia mais enrolar. Os policiais, antes prontos para agir, pareciam confusos, como se estivessem no meio de um filme de ação sem roteiro. Mas Samuel ainda estava paralisado, surpreso com o que acabara de ouvir. Um tráfico internacional de órgãos? Isso não pode ser verdade. As sirenes cortavam o ar, ecoando pela sala, criando um clima tão claustrofóbico quanto as revelações que se desenrolavam. Mariana olhou para Samuel, desesperada. Precisamos pensar rápido. A vida do seu filho está em jogo. E você precisa entender que eu estou dentro disso até o pescoço. Corações batiam forte, e a luz do escritório piscava, quase como se estivesse ciente da gravidade da situação. Um dos policiais que segurava a arma olhou para Samuel, os olhos cheios de dúvida. Se você estiver dentro disso, doutora, você também será presa. Ele advertiu,
e a tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Mariana respirou fundo, tentando manter a calma. Eu posso ajudar. Precisamos desmascarar essa operação. Eles estão manipulando tudo, até as vidas das crianças. Lucas é apenas uma parte do plano deles. A urgência em sua voz ecoava, e todo o cenário parecia girar. Samuel se perguntava: por que você nunca me contou? O que aconteceu entre nós? Foi uma mentira? Não, eu fiz o que pude. Eu estava com medo, Samuel. O tratamento é real, mas eles me ameaçaram. Se eu falasse, seria eu a próxima vítima. O desespero tingia suas palavras, mas mesmo assim, algo na voz dela soava genuíno. Samuel sentia como se estivesse em uma montanha-russa emocional. Tinha que decidir rapidamente. De repente, o ambiente foi invadido por gritos e um alvoroço. Outra equipe de policiais, armados com fuzis, irrompeu pela porta. Mas não eram os únicos que tinham chegado. Uma figura conhecida, mas inesperada, apareceu por trás deles. Era Ricardo, o braço direito de Samuel na Deloris Pharma. Ele vinha com um olhar que misturava alívio e indignação. Samuel, o que você está fazendo? Isso não é o que parece, ele gritou. A vida do Lucas está em jogo. Você também sabe a verdade sobre isso, não sabe? Samuel retrucou, confuso. Ricardo hesitou. Mas então, entre os olhares ardentes, ele soltou uma bomba. Samuel, você não entende. Lucas não é apenas uma vítima. Ele é o alvo. Ele sempre foi. As palavras dele acertaram como um soco no estômago. Mariana parecia atordoada e os policiais estavam paralisados, tentando digerir o que estava acontecendo. O que quer que tivesse sido um plano grandioso estava agora se desmoronando em frente a eles. Ele é um teste. Você não deveria ter deixado os médicos chegarem perto dele, Samuel. Eles o escolheram. Exatamente por causa do que ele é, Ricardo completou, a voz agora cortante. Por que você está fazendo isso? Samuel perguntou, a raiva suprimida começando a transparecer. O que você sabe e não me contou? Ricardo hesitou. Uma sombra passou por seu rosto. A Deloris tem interesses em experimentos que podem mudar tudo. E Lucas é mais importante do que você imagina. E eu não tive escolha. Um silêncio mortal precedeu a agitação. Todos estavam atordoados. Samuel olhou para Mariana, seus olhos refletindo confusão e desespero. Você sabia de tudo isso? Desde o início, ele não queria que a resposta dele ou dela fosse a verdade que despedaçaria ainda mais a frágil possibilidade de amor que restava entre eles. Mariana balançou a cabeça lentamente, com lágrimas brotando. Não sabia, Samuel. Eu juro. Apenas descobri. Eles estavam manipulando tudo. Eu não sabia que Lucas. Eu pensei que ele era apenas outra vítima. A cena estava carregada de segredos e mentiras. A vida do garoto pendia por um fio, e a verdade, agora revelada, se tornava um labirinto na mente de Samuel. Ele tinha que decidir, confiar ou não em Mariana. E o que fazer em relação a Ricardo, seu amigo, que agora parecia um traidor. A confusão pulsava, e o som das sirenes tornava tudo mais instável. As luzes piscaram, e lá, na penumbra do escritório, uma nova tempestade se formava. E enquanto o eco das sirenes parecia se misturar ao desespero no ar, uma única frase ecoou. Nada é o que parece. O futuro de Lucas e o destino de todos eles dependiam de decisões que ainda não haviam sido tomadas. E o que viria a seguir poderia ser a destruição ou a salvação. O ar estava pesado, repleto de tensão. O que Mariana havia revelado mudara tudo. A verdade começava a se desdobrar como um novelo que não se podia mais enrolar. Samuel olhou de maneira desesperada para os policiais, que agora pareciam confusos, indecisos. Ele sentiu que o chão estava prestes a desmoronar. A frase de Ricardo soou como um eco sombriamente aflitivo. Seu filho é o alvo, repetia em sua mente. Sua respiração ficou ofegante,
e o olhar de Mariana trazia um turbilhão de emoções. Ela também parecia digerir as informações, o pânico misturado ao medo e à fragilidade. O novo agente, ainda próximo, gesticulou afiando o tom. Eles estão usando crianças como cobaias, e o seu filho Samuel é o próximo na lista. O ar parecia vibrar com a urgência. A mente de Samuel trabalhava, mas tudo se tornava um borrão. O que fazer? A verdade dolorosa pesava. Mariana, a essa altura, estava lutando contra as lágrimas. Você não entende, Samuel. Há vidas em jogo, não só de Lucas. O tratamento é perigoso, mas pode salvar tantas crianças. Lutei contra essa máquina e agora ela se virou contra nós. Samuel, perdido, só conseguia sentir um nó na garganta. Um barulho forte soou do lado de fora, e as sirenes se intensificaram, criando um clima de desespero. De repente, uma explosão ressoou. A porta se estourou com um estrondo, e uma figura mascarada invadiu a sala com um fuzil em punho. Ninguém se move, gritou, enquanto todos se encolhiam, assustados. O caos irrompeu. A polícia estava em alerta máximo, mas a figura mascarada apontou a arma para Samuel. Você é o alvo, Samuel. O que você decidiu? É você quem vai ser leiloado. Mariana gritou. Não, não, Samuel. Mas a voz dela se perdeu no alvoroço do barulho dos tiros que acompanharam a ordem do intruso. Samuel sentiu seu corpo gelar. O mundo estava girando, e o inimigo que havia entrado parecia conhecer cada um de seus segredos mais profundos. Não interessa o que você planejara, Samuel. Eles estão atrás de você e do menino. É uma questão de hora antes que eles venham buscar o que já está acabado. A voz era ameaçadora, e cada palavra cortava como uma faca. Ricardo, que estava próximo, reagiu com determinação. O que você quer com ele? Rugiu, enquanto se colocava entre Samuel e o intruso. Mas a máscara também era uma revelação. O olhar do homem carregava uma certeza estranha, quase sapiente. Você está em cima de um jogo que não entende, Ricardo. É tarde demais para proteger seu amigo. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu parar. Samuel mal tinha tempo para pensar, e Lucas, em sua mente, tornava-se cada vez mais distante. Toda a luta pela sua vida, pela proteção do menino, agora parecia tão frágil. Como poderia ser assim? Ele sentiu um desespero avassalador, uma necessidade de agir. Samuel, as palavras de Mariana ecoaram novamente. Escute-me, precisamos nos unir. Foi o que eles queriam o tempo todo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma segunda explosão estourou, e o teto começou a desabar. A poeira e os destroços tomaram o ar, tentando engolir tudo. O barulho era ensurdecedor. Samuel sentiu uma dor aguda na cabeça. Como um instinto, agarrou a mão de Mariana, e ambos correram. O mundo estava colapsando, e enquanto os policiais e o intruso lutavam para se manter no controle, algo mais profundo se revelou na mente de Samuel. Ele não só estava lutando por Lucas. Era uma batalha que envolvia a própria alma. E enquanto se esgueiravam entre os escombros, uma suspeita perturbadora começou a surgir. O que se passava com Lucas? O que havia na verdadeira essência da Deloris? O ambiente se desfez em caos. Poderia confiar em Mariana? Ela estava tão envolvida nesse jogo sombrio quanto Ricardo. Mais perguntas se amontoavam na mente dele, e o instinto de sobrevivência agora pulsava numa intensidade inexplicável. Em meio à confusão, uma claridade surgiu. Era tempo de revelar não apenas segredos, mas verdades obscuras que poderiam mudar tudo. E a única certeza que restava era que essa tempestade apenas começava. O ar estava pesado, repleto de tensão. O que Mariana havia revelado mudara tudo. A verdade começava a se desdobrar, como um novelo que não se podia mais enrolar. Samuel olhou de maneira desesperada para os policiais, que agora pareciam confusos, indecisos. Ele sentiu que o chão estava prestes a desmoronar. A frase de Ricardo soou como um eco sombriamente aflitivo. Seu filho é o alvo.
repetia em sua mente. Sua respiração ficou ofegante e o olhar de Mariana trazia um turbilhão de emoções. Ela também parecia digerir as informações, o pânico misturado ao medo e à fragilidade. O novo agente, ainda próximo, gesticulou afiando o tom. Eles estão usando crianças como cobaias, e o seu filho, Samuel, é o próximo na lista. O ar parecia vibrar com a urgência. A mente de Samuel trabalhava, mas tudo se tornava um borrão. O que fazer? A verdade, dolorosa, pesava. Mariana, a essa altura, estava lutando contra as lágrimas. Você não entende, Samuel. Há vidas em jogo, não só de Lucas. O tratamento é perigoso, mas pode salvar tantas crianças. Lutei contra essa máquina, e agora ela se virou contra nós. Samuel, perdido, só conseguia sentir um nó na garganta. Um barulho forte soou do lado de fora, e as sirenes se intensificaram, criando um clima de desespero. De repente, uma explosão ressoou. A porta se estourou com um estrondo, e uma figura mascarada invadiu a sala como um fuzil em punho. Ninguém se move, gritou, enquanto todos se encolhiam, assustados. O caos se rompeu. A polícia estava em alerta máximo, mas a figura mascarada apontou a arma para Samuel. Você é o alvo, Samuel. O que você decidiu? É você quem vai ser leiloado. Mariana gritou. Não, não, Samuel. Mas a voz dela se perdeu no alvoroço, no barulho dos tiros que acompanharam a ordem do intruso. Samuel sentiu seu corpo gelar. O mundo estava girando, e o inimigo que havia entrado parecia conhecer cada um de seus segredos mais profundos. Não interessa. O que você planejara, Samuel, eles estão atrás de você e do menino. É uma questão de hora antes que eles venham buscar o que já está acabado. A voz era ameaçadora, e cada palavra cortava como uma faca. Ricardo, que estava próximo, reagiu com determinação. O que você quer com ele? Rugiu, enquanto se colocava entre Samuel e o intruso. Mas a máscara também era uma revelação. O olhar do homem carregava uma certeza estranha, quase sapiente. Você está em cima de um jogo que não entende, Ricardo. É tarde demais para proteger seu amigo. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu parar. Samuel mal tinha tempo para pensar, e Lucas, em sua mente, tornava-se cada vez mais distante. Toda a luta pela sua vida, pela proteção do menino, agora parecia tão frágil. Como poderia ser assim? Ele sentiu um desespero avassalador, uma necessidade de agir. Samuel, as palavras de Mariana ecoaram novamente. Escute-me, precisamos nos unir. Foi o que eles queriam o tempo todo. Mas antes que qualquer um pudesse responder, uma segunda explosão estourou, e o teto começou a desabar. A poeira e os destroços tomaram o ar, tentando engolir tudo. O barulho era ensurdecedor. Samuel sentiu uma dor aguda na cabeça, como um instinto. Agarrou a mão de Mariana, e ambos correram. O mundo estava colapsando. E enquanto os policiais e o intruso lutavam para se manter no controle, algo mais profundo se revelou na mente de Samuel. Ele não só estava lutando por Lucas, era uma batalha que envolvia a própria alma. E enquanto se esgueiravam entre os escombros, uma suspeita perturbadora começou a surgir. O que se passava com Lucas? O que havia na verdadeira essência da Deloris? Então algo grotesco aconteceu. Uma gritaria ensurdecedora ecoou das profundezas do escritório em ruínas. Um grupo de pessoas em trajes brancos, que pareciam cientistas, irrompeu pela porta lateral. Com suas máscaras e olhos frios, estavam em uma busca implacável. Tragam o garoto. Ele é essencial para o composto final, gritou uma figura à frente. Samuel congelou. O garoto? O que eles querem com Lucas? O desespero o atingiu como um soco no estômago. A confusão se transformou em pânico. Essas novas figuras eram os verdadeiros inimigos. E então a grande reviravolta aconteceu. Mariana tropeçou e caiu. O que ela carregava no bolso deslizou para fora. Um chip. Não era um chip qualquer. Tinha o logo da Deloris Pharma. Os cientistas olharam para ele e um murmúrio se espalhou entre eles. É isso. Ele possui a fórmula que precisamos.
A verdade chocou Samuel. Não era só Lucas na mira. Mariana estava profundamente envolvida nisso tudo. Ela havia mentido, escondido sua verdadeira ligação com a empresa. Uma onda de traição o atingiu. Ele a encarou, seus olhos cheios de dor. Você sabia. Você estava jogando os dois lados o tempo todo. Mariana, agora em desespero, balbuciou. Samuel, não é o que você pensa. Eu só queria ajudar. Mas Samuel já estava em outro mundo, incapaz de processar. O que antes foi amor, agora parecia traição. E o destino do seu filho estava nas mãos de alguém que não podia mais confiar. Com os agentes se aproximando e o caos ao redor, ele sentiu uma decisão se formar em seu interior. Mas qual caminho escolheria, quando tudo ao seu redor estava desmoronando? Enquanto as sirenes se intensificavam, o futuro deles parecia um labirinto sem saída. A única certeza era que estavam prestes a descobrir se o amor poderia realmente superar a traição. Ou se todo aquele esforço tinha sido em vão. Com o chip em mãos e os olhos de Mariana fixos nos dele, um novo jogo começava a se desenrolar. O que viriam a fazer em seguida mudaria tudo de uma vez por todas. O ar estava pesado, repleto de tensão. O que Mariana havia revelado mudara tudo. A verdade começava a se desdobrar como um novelo. Samuel olhou de maneira desesperada para os policiais, que pareciam confusos e indecisos. Ele sentiu que o chão estava prestes a desmoronar. Seu filho é o alvo, repetia em sua mente. O olhar de Mariana estava cheio de pânico, e ela parecia atingida por uma fragilidade que deixou Samuel em estado de alerta. Sem saber a quem confiar, ele segurou o chip com força, sentindo seu suor escorrendo. Uma sirene ecoava lá fora, mas ninguém se movia, e a tensão no ar era palpável. Então, de repente, um som ensurdecedor cortou o ambiente. Um grande estrondo vindo da porta lateral. Todos se viraram, surpresos. A porta se abriu novamente, e uma figura familiar surgiu. Era a médica-chefe da Delores Pharma, doutora Helena, a mulher cuja pesquisa havia gerado tanto alvoroço. Seu olhar estava friamente determinado. Samuel, o que está acontecendo aqui? Ela exigiu, olhando para o grupo. O pânico se espalhou. Eles querem o Lucas, Helena. Seu filho é parte dos planos deles. Mariana gritou, desesperada. Mas, para a surpresa de todos, Helena simplesmente roeu os lábios em uma satisfação contida. Seus medos não são infundados, doutora Mariana. O menino é realmente especial. Ele é parte da nova geração do experimento. A voz de Helena soou, firme como aço. Samuel sentiu o coração parar. O que ela queria dizer com isso? Seu corpo começou a sentir um frio intenso, e não era apenas pelo ar. O que você está dizendo, Helena? Ele deu um passo à frente, como se o movimento ajudasse a clarear a mente. Helena sorriu, mas não era um sorriso amigável. Os seus filhos, Samuel, têm um gene raro, algo que a sua empresa extraiu de suas linhagens. O que você não sabia é que isso foi planejado desde o início. Lucas não é apenas uma vítima. Ele é o futuro dos nossos experimentos. Ele está destinado a ser parte de algo muito maior. As palavras dela caíram como uma bomba. A mente de Samuel girava. Como assim? A vida do seu filho era apenas um peão em um tabuleiro sujo. A sensação de traição beliscou sua pele como uma picada aguda de abelha. Mas, você não pode fazer isso. Samuel gritou, a voz traindo o desespero. O silêncio se estabeleceu. Ele olhou profundamente para Mariana, seus olhos refletindo entre dor e confusão. Samuel, disse Mariana, o tom tenso e urgente. Se for verdade, não é apenas Lucas que está em risco. Há mais crianças envolvidas. Se começarem a coletar os elementos do seu filho, muitas crianças vão sofrer. Precisamos agir. Precisamos parar Helena. Antes que pudessem elaborar um plano, houve um movimento na multidão. O agente mascarado se adiantou, com seu olhar ainda firme no rosto de Samuel. Você está em cima de um jogo que não entende, Samuel. Não é só seu filho, e se não agir rápido, tudo acabará miseravelmente. O que está em jogo vai além da sua empresa, transcende vidas.
É uma nova era de controle. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Aquilo era muito. Samuel, você não entende. Todos nós somos partes dessa máquina. Até mesmo você, disse Ricardo, seu amigo, de longa data agora, parecendo carregado de culpa. Samuel olhou para ele, o nojo dançando em seu estômago. Que você quer dizer com isso? Que você sabia de tudo isso? Que você também estava nisso? O olhar de Ricardo vacilou, e uma explicação gaguejada estava próxima de ser revelada. Mas Helena interrompeu. A decisão já foi tomada. O experimento vai acontecer, e vocês não podem impedir. Uma tensão eletricamente densa carregou o ar, e Samuel começou a sentir que, além do desespero, algo ainda mais sombriamente contagiante estava prestes a se desenrolar. E nesse exato instante, uma luz cortante piscou através do escritório, e um estrondo final ressoou fora das paredes. Socorro, eles estão chegando! Alguém gritou, e o pânico se espalhou. Um novo grupo armado, mais ameaçador, havia se unido ao tumulto. E então tudo desmoronou. Uma nova aliança se formava, mas a quem realmente se poderia confiar? A vida de Lucas estava em jogo, mas a verdade sobre seu passado e quem realmente eram aqueles ao seu redor parecia mais nebulosa do que nunca. Samuel se sentiu preso, dividido entre salvar seu filho e colocar a verdade em movimento. Mas a direção que parecia clara agora estava coberta por uma névoa densa de segredos. O peso das decisões se intensificava e a urgência crescia em um frenesi arrebatedor. O que viria a seguir seria uma luta não só pela vida de Lucas, mas para desenterrar verdades enterradas que poderiam arrasar tudo ao seu redor. O ar estava pesado, repleto de tensão. O que Mariana havia revelado mudara tudo. A verdade começava a se desdobrar como um novelo. Samuel olhou de maneira desesperada para os policiais, que pareciam confusos, indecisos. Ele sentiu que o chão estava prestes a desmoronar. Seu filho é o alvo, repetia em sua mente. O olhar de Mariana estava cheio de pânico, e ela parecia tingida por uma fragilidade que deixou Samuel em estado de alerta. Sem saber a quem confiar, ele segurou o chip com força, sentindo o suor escorrendo. Uma sirene ecoava lá fora, mas ninguém se movia, e a tensão no ar era palpável. Então, de repente, um som ensurdecedor cortou o ambiente. Um grande estrondo vindo da porta lateral. Todos se viraram, surpresos. A porta se abriu novamente, e uma figura familiar surgiu. Era a médica-chefe da Deloris Pharma, doutora Helena, a mulher cuja pesquisa havia gerado tanto alvoroço. Seu olhar estava friamente determinado. Samuel, o que está acontecendo aqui? Ela exigiu, olhando para o grupo. O pânico se espalhou. Eles querem o Lucas, Helena. Seu filho é parte dos planos deles, Mariana gritou, desesperada. Mas para a surpresa de todos, Helena simplesmente roeu os lábios em uma satisfação contida. Seus medos não são infundados, doutora Mariana. O menino é realmente especial. Ele é parte da nova geração do experimento. A voz de Helena soou, firme como aço. Samuel sentiu seu coração parar. O que ela queria dizer com isso? Seu corpo começou a sentir um frio intenso, e não era apenas pelo ar. O que você está dizendo, Helena? Ele deu um passo à frente, como se o movimento ajudasse a clarear a mente. Helena sorriu, mas não era um sorriso amigável. Os seus filhos, Samuel, têm um gene raro, algo que sua empresa extraiu de suas linhagens. O que você não sabia é que isso foi planejado desde o início. Lucas não é apenas uma vítima. Ele é o futuro dos nossos experimentos. Ele está destinado a ser parte de algo muito maior. As palavras dela caíram como uma bomba. A mente de Samuel girava. Como assim? A vida do seu filho era apenas um peão em um tabuleiro sujo. A sensação de traição beliscou sua pele como uma picada aguda de abelha. Mas você não pode fazer isso, Samuel gritou, a voz traindo desespero. O silêncio se estabeleceu. Ele olhou profundamente para Mariana.
seus olhos refletindo entre dor e confusão. Samuel, disse Mariana, o tom tenso e urgente. Se for verdade, não é apenas Lucas que está em risco. Há mais crianças envolvidas. Se começarem a coletar os elementos do seu filho, muitas crianças vão sofrer. Precisamos agir, precisamos parar Helena. Antes que pudessem elaborar um plano, houve um movimento na multidão. O agente mascarado se adiantou, com seu olhar ainda firme no rosto de Samuel. Você está em cima de um jogo que não entende, Samuel. Não é só seu filho, e se não agir rápido, tudo acabará miseravelmente. O que está em jogo vai além da sua empresa, transcende vidas. É uma nova era de controle. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Aquilo era muito. Samuel, você não entende. Todos nós somos partes dessa máquina. Até mesmo você, disse Ricardo, seu amigo de longa data, agora parecendo carregado de culpa. Samuel olhou para ele, o nojo dançando em seu estômago. O que você quer dizer com isso? Que você sabia de tudo isso? Que você também estava nisso? O olhar de Ricardo vacilou, e uma explicação gaguejada estava próxima de ser revelada, mas Helena interrompeu. A decisão já foi tomada. O experimento vai acontecer, e vocês não podem impedir. Uma tensão eletricamente densa carregou o ar, e Samuel começou a sentir que, além do desespero, algo ainda mais sombriamente contagiante estava prestes a se desenrolar. E nesse exato instante, uma luz cortante piscou através do escritório, e um estrondo final ressoou fora das paredes. Socorro! Eles estão chegando! Alguém gritou, e o pânico se espalhou. Um novo grupo armado, mais ameaçador, havia se unido ao tumulto, e então tudo desmoronou. Uma nova aliança se formava, mas a quem realmente se poderia confiar? A vida de Lucas estava em jogo, mas a verdade sobre seu passado e quem realmente eram aqueles ao seu redor parecia mais nebulosa do que nunca. Samuel se sentiu preso, dividido entre salvar seu filho e colocar a verdade em movimento. Mas a direção que parecia clara agora estava coberta por uma névoa densa de segredos. O peso das decisões se intensificava, e a urgência crescia em um frenesi arrebatedor. Então, no meio do caos, algo mais chocante aconteceu. A porta explodiu em pedaços, e de trás dela, um grupo de figuras conhecidas surgiu. Eram ex-colegas e cientistas que haviam trabalhado ao lado de Samuel, mas também seus rivais no passado. Eles estavam armados e com um olhar de vingança na cara. Ele sempre foi nosso. Você não pode ficar com ele, gritou um deles, apontando para Lucas. Aquilo era um golpe profundo. Traição. Mas a verdadeira reviravolta veio quando um deles se virou para Samuel, revelando uma verdade devastadora. Samuel, você não percebe. Ninguém aqui realmente se importa com seu filho. Ele é apenas uma amostra. E você é o verdadeiro experimento. As palavras atravessaram o peito de Samuel com a força de um projétil. Ele não era o pai desesperado. Era um elemento de estudo, uma peça da máquina que havia sido usada por tempo demais. E quando tudo parecia perdido, uma nova pergunta surgiu. Quem, afinal, era o verdadeiro Samuel? O que mais ele ignorava sobre seu próprio passado? E no instante em que pensou em tudo isso, o caos continuava ao seu redor e suas opções escorregavam por entre seus dedos como areia. O que viria a seguir não era apenas uma luta por Lucas, mas uma batalha pela própria identidade que ele tinha tomado por certa. O ar estava pesado, repleto de tensão. O que Mariana havia revelado mudara tudo. A verdade começava a se desdobrar como um novelo. Samuel olhou de maneira desesperada para os policiais, que pareciam confusos, indecisos. Ele sentiu que o chão estava prestes a desmoronar. Seu filho é o alvo, repetia em sua mente. O olhar de Mariana estava cheio de pânico, e ela parecia tingida por uma fragilidade que deixou Samuel em estado de alerta. Sem saber a quem confiar, ele segurou o chip com força, sentindo o suor escorrendo. Uma sirene ecoava lá fora, mas ninguém se movia.
A tensão no ar era palpável. Então, de repente, um som ensurdecedor cortou o ambiente. Um grande estrondo vindo da porta lateral. Todos se viraram, surpresos. A porta se abriu novamente e uma figura familiar surgiu. Era a médica-chefe da Deloris Pharma, doutora Helena, a mulher cuja pesquisa havia gerado tanto alvoroço. Seu olhar estava friamente determinado. Samuel, o que está acontecendo aqui? Ela exigiu, olhando para o grupo. O pânico se espalhou. Eles querem o Lucas, Helena. Seu filho é parte dos planos deles. Mariana gritou, desesperada. Mas para surpresa de todos, Helena simplesmente roeu os lábios em uma satisfação contida. Seus medos não são infundados, doutora Mariana. O menino é realmente especial. Ele é parte da nova geração do experimento. A voz de Helena soou, firme como aço. Samuel sentiu seu coração parar. O que ela queria dizer com isso? Seu corpo começou a sentir um frio intenso, e não era apenas pelo ar. O que você está dizendo, Helena? Ele deu um passo à frente, como se o movimento ajudasse a clarear a mente. Helena sorriu, mas não era um sorriso amigável. Os seus filhos, Samuel, têm um gene raro, algo que sua empresa extraiu de suas linhagens. O que você não sabia é que isso foi planejado desde o início. Lucas não é apenas uma vítima. Ele é o futuro dos nossos experimentos. Ele está destinado a ser parte de algo muito maior. As palavras dela caíram como uma bomba. A mente de Samuel girava. Como assim, a vida do seu filho era apenas um peão em um tabuleiro sujo? A sensação de traição beliscou sua pele como uma picada aguda de abelha. Mas você não pode fazer isso. Samuel gritou, a voz traindo o desespero. O silêncio se estabeleceu. Ele olhou profundamente para Mariana, seus olhos refletindo entre dor e confusão. Samuel, disse Mariana, o tom tenso e urgente. Se for verdade, não é apenas Lucas que está em risco. Há mais crianças envolvidas. Se começarem a coletar os elementos do seu filho, muitas crianças vão sofrer. Precisamos agir. Precisamos parar Helena. Antes que pudessem elaborar um plano, houve um movimento na multidão. O agente mascarado se adiantou, com seu olhar ainda firme no rosto de Samuel. Você está em cima de um jogo que não entende, Samuel. Não é só seu filho. E se não agir rápido, tudo acabará miseravelmente. O que está em jogo vai além da sua empresa, transcende vidas. É uma nova era de controle. As palavras o atingiram como um soco no estômago. Aquilo era muito. Samuel, você não entende. Todos nós somos partes dessa máquina. Até mesmo você, disse Ricardo, seu amigo de longa data, agora parecendo carregado de culpa. Samuel olhou para ele, o nojo dançando em seu estômago. O que você quer dizer com isso? Que você sabia de tudo isso? Que você também estava nisso? O olhar de Ricardo vacilou e uma explicação gaguejada estava próxima de ser revelada. Mas Helena interrompeu. A decisão já foi tomada. O experimento vai acontecer e vocês não podem impedir. Uma tensão eletricamente densa carregou o ar, e Samuel começou a sentir que, além do desespero, algo ainda mais sombriamente contagiante estava prestes a se desenrolar. E nesse exato instante, uma luz cortante piscou através do escritório, e um estrondo final ressoou fora das paredes. Socorro, eles estão chegando! Alguém gritou, e o pânico se espalhou. Um novo grupo armado, mais ameaçador, havia se unido ao tumulto. E então tudo desmoronou. Uma nova aliança se formava, mas a quem realmente se poderia confiar? A vida de Lucas estava em jogo, mas a verdade sobre seu passado. E quem realmente eram aqueles ao seu redor parecia mais nebulosa do que nunca. Samuel se sentiu preso, dividido entre salvar seu filho e colocar a verdade em movimento. Mas a direção que parecia clara agora estava coberta por uma névoa densa de segredos. O peso das decisões se intensificava e a urgência crescia em um frenesi arrebatedor. Então, no meio do caos, algo mais chocante aconteceu. A porta explodiu em pedaços e de trás dela, um grupo de figuras conhecidas surgiu.
Eram ex-colegas e cientistas que haviam trabalhado ao lado de Samuel, mas também seus rivais no passado. Eles estavam armados e com um olhar de vingança na cara. Ele sempre foi nosso. Você não pode ficar com ele, gritou um deles, apontando para Lucas. Aquilo era um golpe profundo, traição. Mas a verdadeira reviravolta veio quando um deles se virou para Samuel, revelando uma verdade devastadora. Samuel, você não percebe? Ninguém aqui realmente se importa com seu filho. Ele é apenas uma amostra. E você é o verdadeiro experimento. As palavras atravessaram o peito de Samuel com a força de um projétil. Ele não era o pai desesperado. Era um elemento de estudo, uma peça da máquina que havia sido usada por tempo demais. E quando tudo parecia perdido, uma nova pergunta surgiu. Quem, afinal, era o verdadeiro Samuel? O que mais ele ignorava sobre seu próprio passado? E no instante em que pensou em tudo isso, o caos continuava ao seu redor, e suas opções escorregavam por entre seus dedos, como areia. O que viria a seguir não era apenas uma luta por Lucas, mas uma batalha pela própria identidade que ele tinha tomado por certa. O caos reinava. As vozes ecoavam como estrondos, e os rostos ao redor estavam marcados pela confusão e pelo medo. Samuel sentia o peso na sua garganta. Lucas, ele gritou, buscando pelo filho em meio à multidão, mas a voz se perdia, abafada pelo tumulto. Helena, com seu sorriso gelado, apontou para ele. Você não pode mais salvar seu filho, Samuel. Ele é parte de algo que transcende sua compreensão. O coração dele disparou. Tudo o que ele queria era proteger Lucas. Mas agora se via cercado por verdades monstruosas. Você não pode fazer isso. A voz dele doeu ao sair. Mariana estava ao seu lado, angustiada, e seus olhos se encontraram. Vamos, Samuel. Precisamos agir. Sem pensar, Samuel apertou a mão de Mariana e começou a puxá-la em direção à saída. Mas, antes que pudessem se mover, os ex-colegas entraram, colocando-se entre eles e a liberdade. Ninguém vai tocar no garoto, um deles gritou, e a tensão aumentou. Ele é nosso. Como um relâmpago, a ideia de que o futuro de Lucas estava comprometido galvanizou Samuel. Mova-se, ele mandou para Mariana, determinado. Com um empurrão decisivo, ele forçou o caminho pelo grupo. O chip ainda estava em sua mão, e ele sabia que tinha um papel fundamental na revelação à frente. Era um jogo de sobrevivência. Enquanto a confusão crescia, um barulho ensurdecedor ecoou, e as luzes piscavam. A equipe de segurança da Deloris estava se mobilizando. Para, à frente! Samuel gritou, dirigindo-se para a saída, seguidos por Mariana. Eles estavam juntos, unidos por um só propósito, a vida do garoto. Correram pelos corredores da empresa, os passos ecoando no piso de azulejos. Samuel, Mariana chamou, e ele olhou para trás. O desespero nos olhos dela o fez hesitar. E se formos pegos? Eles não podem nos parar. Samuel disparou. O último olhar para a sala lotada o fez sentir um nó no estômago. Ele precisava proteger o futuro do seu filho. Então, através da porta dos fundos, encontraram um pequeno jardim. O ar estava claro e fresco, uma pequena fuga do caos da Deloris. Expor a verdade. Reunir nossas forças. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Samuel sentiu o fogo da determinação crescer dentro dele. Mas a dúvida ainda pesava. E a Deloris? O que farão se descobrirem que estamos aqui? Antes que pudessem planejar qualquer coisa, um carro escuro surgiu, parando abruptamente. As portas se abriram e surgiram figuras ameaçadoras, armadas e com olhares sedentos. Samuel Silva! Gritaram. O medo apertou o peito dele. Mariana, vai, leve Lucas para longe. Samuel ordenou, e ela hesitou, mas a determinação dela floresceu. Uma breve troca de olhares e Mariana correu.
A imagem dela se afastando foi um golpe em seu coração. Ele sabia que precisava proteger todos. As balas começaram a voar. Samuel se jogou para o lado, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Ele lutou, não só pela própria vida, mas pelas crianças inocentes que estavam sendo usadas. O que significava ser um pai em um mundo assim? O desespero misturado ao amor o impulsionou. Então, quando tudo parecia que iria desmoronar, um raio de esperança surgiu. Ele viu uma figura familiar entre os novos agentes. Era Ricardo, olhar decidido e mão levantada. Parem, não é assim que isso termina. Ele disparou, trazendo uma reviravolta inesperada. O caos deu lugar ao silêncio. Todos, de olhos arregalados, olharam para ele. Os segredos precisam ser desvelados. Essa batalha não é apenas sua, Samuel. Estamos juntos nisso. Enquanto a tensão se dissolvia lentamente, uma nova resolução brotou entre o grupo. Os laços quebrados começaram a se unir. O que poderia ter sido uma conclusão trágica se transformou em uma oportunidade de lutar por algo maior. Enquanto tudo se acalmava, o futuro ainda era uma questão pendente. O silêncio fez espaço para as perguntas, e trabalhar pela verdade estava longe de ser fácil. Eles tinham uma jornada pela frente. Agora você precisa se manter junto de nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final que acabamos de viver. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O apoio de vocês é fundamental e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de fortalecer nossa comunidade.